O Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina, o CEOM, ele é um espaço dedicado à salvaguarda, pesquisa e comunicação da história e do patrimônio cultural da região do Oeste de Santa Catarina. Nós atuamos há quase 4 décadas, reunindo documentos, imagens, objetos e histórias que ajudam a compreender quem somos e de onde viemos e para onde queremos ir. O CEOM ele surgiu nos anos 80 em um momento de intensa transformação na região. A urbanização acelerada, ela colocava em risco, parte importante da nossa história. Foi então que um grupo de professores, pesquisadores e lideranças comunitárias, elas começaram a se mobilizar para salvar essa memória. Em 1986, foi dado início às atividades do CEOM, e ele foi oficialmente criado por meio da Portaria 15 do SES-Fundest. Desde então, o CEOM se consolidou como uma referência estadual e nacional. E o nosso trabalho é permanente, ele é interdisciplinar e voltado para a comunidade. Aqui a gente preserva o passado, mas também formamos profissionais, realizamos pesquisas, promovemos debates e incentivamos o pensamento crítico sobre a memória, a identidade e a cultura. O CEOM ele é um programa permanente de pesquisa e extensão da UNO-Chapecó. Ele também é cadastrado no Instituto Brasileiro de Museus e na Fundação Catarinense de Cultura como museu. Ele está atualmente localizado no campus da UNO-Chapecó, no bloco C1, em um espaço de mais de 700 metros quadrados. Nossa estrutura abriga desde laboratórios, reservas técnicas, espaço expográfico, escritórios, uma biblioteca setorial. E, além disso, nós contamos com uma equipe formada por pesquisadores, técnicos e bolsistas. O CEOM desenvolve suas ações por meio de diferentes setores de trabalho. Um desses setores é o programa Patrimônio, História, Comunidade. Esse setor desenvolve ações de pesquisa articuladas com a comunidade. E dessas pesquisas muitas vezes resultam livros e exposições, além de políticas de valorização do patrimônio cultural. O Centro de Documentação e Pesquisa, o CEDOC do CEOM, ele tem um espaço que é o Laboratório de Conservação de Documentos, principalmente documentação suporte papel. São documentos que a gente recebe vinculado principalmente à história regional aqui de Chapecó e da região também. Então são acervos como jornais, livros, fotografias. E esse material, quando chega para nós, há uma necessidade de passar por um tratamento técnico, no sentido da conservação mesmo. Então, higienização, retirada de tudo que for nocivo ao documento, processo de identificação dessas fontes, processo de intervenção curativa e preventiva, identificação, que é muito importante, e o arquivamento também. Nesse espaço, a gente desenvolve também uma ação bem interessante, que é a questão da digitalização da documentação. Parte dos documentos já que estão com o CEOM, eles já estão também disponibilizados num banco de dados online acessível ao pesquisador. O Núcleo de Estudos Etnológicos e Arqueológicos do CEOM é uma instituição apta para receber acervos conforme a Portaria 271 do IPHAN. E nós recebemos principalmente materiais de pesquisas arqueológicas que estão vinculadas ao licenciamento ambiental e também materiais arqueológicos que são provenientes de pesquisas acadêmicas realizadas pelo CEOM. Aqui nós trabalhamos com a curadoria do acervo arqueológico, que vai desde a higienização dos materiais, a catalogação e inventário e a guarda correta dos mesmos, até a disponibilização para os pesquisadores. O nosso acervo possui diferentes tipologias de suportes, que são materiais líticos, cerâmicos, carvões e, em menor quantidade, acervos vítreos e de metal.
O Núcleo de Difusão Cultural e Educação Patrimonial tem como objetivo a valorização e a difusão dos bens culturais da região Oeste, democratizando o acesso à informação e desenvolvendo ações culturais e educativas que nos aproximam da comunidade escolar e da comunidade em geral, com a produção de exposições temáticas itinerantes e de longa duração, visitas guiadas e mediações nas exposições e laboratórios do SEOM, palestras, oficinas e cursos de extensão e a pesquisa e produção de materiais didáticos sobre o patrimônio cultural e os bens culturais da região Oeste. A divulgação científico-cultural atua principalmente por meio das publicações e linhas editoriais. Entre as publicações, destacamos a revista Cadernos do SEOM, que é um periódico científico publicado semestralmente e que atua desde o ano de 1986, o mesmo ano em que o SEOM iniciou suas atividades. Um dos conjuntos mais importantes do nosso acervo arqueológico é formado por cerâmicas da cultura guarani pré-colonial. São objetos que nos permitem conhecer práticas cotidianas, simbólicas e sociais desses povos originários da região. Os Guarani pré-coloniais, eles produziram uma cerâmica rica em formas e significados. Eles moldavam argila com grande habilidade, produzindo peças destinadas para servir, preparar e armazenar alimentos e líquidos. Algumas dessas peças também foram utilizadas para rituais funerários e através dessas peças é possível inferir sobre os valores, crenças e a forma como os Guarani concebiam a vida e a morte. Neste projeto, vamos acompanhar a restauração de um grupo significativo de peças cerâmicas, são quase 30 peças, né? E esse é um processo fundamental para garantir que as memórias continuem sendo compartilhadas com as comunidades do presente e do futuro. O processo de restauração inicia então pelo objetivo. Por que eu vou querer essas peças? Qual é a função dela depois dela restaurada? Então, com isso, inicia a documentação da peça para saber o seu estado de conservação e qual a melhor maneira de reconstruir esse objeto. O principal cuidado na hora de limpeza, da higienização dessa peça, é observar o seu estado de conservação. Ver se ela está bem agregada, ver se não existe parte solta, ver se ela tem fixação, ver se ela está boa, ver se ela segura a parte de adesivo. Então, com isso, a gente consegue realizar a sequência desse restauro. As ferramentas e os produtos utilizados para realizar uma conservação, uma restauração, ele inicia pelo processo da peça, para saber o que a peça necessita. Com isso são selecionados os objetos que eu vou utilizar, bisturi, pinças, as demais ferramentas e os adesivos que eu vou utilizar. O adesivo ele tem que ser inerte, ele não pode interferir nos fragmentos que vai ser montado e os materiais têm que ser reversível, para que se houver necessidade de reversão desse trabalho, a gente consegue realizar com segurança. E as ferramentas também, ela não deve prejudicar então os fragmentos, onde que a gente consegue realizar todo esse processo com segurança. Aqui dentro no SEOM, então, foi realizado vários testes antes de interferir no objeto.
onde são realizados o teste da quantidade de adesivo, porque o adesivo não pode ser mais forte do que a própria cerâmica. Foi feito o teste de secagem, quanto tempo leva aqui na região do oeste para que esse adesivo ele consiga firmar, ele consiga dar a pega, consiga dar a liga necessária para fixar esses fragmentos e tornar num corpo único. A colagem ela inicia com a fixação da borda. No momento que os fragmentos eles são fraturados, cria-se dentro de cada borda microfissuras e uma desagregação de partículas. Então a gente inicia com a fixação, com esse tratamento de borda, onde que são preenchidas com adesivo a microfissura e são fixados esses fragmentos soltos na borda. E somente depois, então, inicia-se a aplicação do adesivo e a primeira montagem das partes menores. Conforme a necessidade da peça, se ela tiver necessidade de inserir pinos de apoio, inserir suporte de apoio para a parte física, se houver necessidade que a gente notar que o espaço aberto da peça, somente o gesso não vai se segurar, então se utiliza telas plásticas, utiliza pinos que serão de apoio para a segurança física, para segurar o peso que a peça vai ter depois dela montagem. As telas e o pino são utilizadas como suporte para a segurança física. Quer dizer, se um objeto ele for maior, ele tiver uma abertura maior a ser feita a reintegração, os pinos então serão um apoio. Digamos que os pinos, a tela serve como um ferro de uma estrutura metálica. Ele que vai suportar o peso e o gesso então ele vai segurar o volume, segurar a tela e os pinos dentro da própria peça. Através do diagnóstico a gente vai ver quais são as peças e quais são o espaço que vão necessitar da aplicação dos pinos e da aplicação da tela. Nem todo trabalho de reintegração, de estuque de uma peça cerâmica tem necessidade da utilização do pino. Depois dessa estrutura estiver no local, é feita então a aplicação do gesso. O gesso então ele é utilizado com uma pigmentação para realizar a parte estética da obra e onde ele não pode falsificar a obra. Então ele é aplicado em baixo relevo, ele é aplicado com uma tonalidade diferente da peça original. E é onde que tem a ideia de dar o volume da peça, tornar a peça visual e o visitante, o público que vai observar essa peça, ele tem noção do volume, do formato que se encontra essa cerâmica. Existem várias maneiras, existe várias metodologias e técnicas utilizadas para a reintegração de uma peça cerâmica. Então existe o gesso natural branco, existe parte de resina desfibra, existe parte de acrílica, mas aqui foi escolhido então o gesso pigmentado, para que a reintegração, o estuque, eles tenham uma referência com a urna toda. Então não dá aquele contraste grande da cerâmica. Então, quando o público observa essa cerâmica, ele vai entender o seu formato, como é realizado, e ele vai ter uma noção das cores. Que o gesso aqui pigmentado, a gente puxa mais para as cores terras e tendo uma referência com a tonalidade que a obra se encontra.
Então, quando a obra ela é finalizada, ela é higienizada, então se aplica uma camada de proteção, que é importante para quê? Importante para a gente isolar o trabalho que foi feito, para ajudar na hora do manejo, na hora da limpeza. Então, com essa fixação, ele vai fixar todo o trabalho, ele vai agregar mais alguma partícula que estiver solta e a sujidade ela não vai fixar na obra e nem na hora do manejo, da manutenção dessa obra. Então, toda a degradação que existe na mão, no próprio transporte, a sujidade, ela não vai fixar na obra e sim ela vai ter uma camada de proteção, onde que facilita a higienização futura desse objeto. Toda obra de restauração, todo o trabalho, ela tem a surpresa. Então a gente nunca sabe o que vai encontrar e qual a necessidade da gente adaptar essa técnica de restauração. Então até que a gente tenta manter, a gente acompanha a estabilidade da obra, a gente utiliza todos os materiais que são inertes para não interferir e a gente procura dar o formato dela, que é importante porque se a gente guardar esses fragmentos, apresentar ao público somente os fragmentos, eles não vão ter ideia. Então, a restauração, ela busca, então, o que é dar o formato da obra, tornar o objeto visual e, com isso, então, o público consegue entender qual foi essa tecnologia utilizada, qual foi essa tipologia de cerâmica construída, qual que é a função dessa cerâmica. Então eles vão entender que a cerâmica não é única, que existe várias tipologias de decoração, tipologia de montagem, tipologia de uso. Então a própria restauração, ela trabalha conforme as necessidades que ela vai encontrando nesse processo. Não existe receita única, não existe trabalho único, as necessidades vão surgindo durante esse processo de restauração. Um trabalho de restauro leva tempo, então é um trabalho que a gente tem que ter cuidado e é um trabalho que a gente não pode apressar. Por exemplo, um adesivo aplicado, ela tem o seu tempo de secagem. Um produto aplicado sem o seu tempo de secagem. Então a gente não pode apressar esse processo, porque vai depender de cada material aplicado e de cada metodologia que foi escolhida e aplicado nesse objeto, nesse artefato. Toda a intervenção, ela varia do tamanho da peça, ela varia do clima também. Se é um dia chuvoso, o produto vai reagir de uma maneira, se for um dia muito quente, vai reagir de outra maneira. Então, com isso, nós temos que ficar observando, quer dizer, o tempo, o local que a gente está trabalhando e a reação de cada produto que ele vai tendo em cima dessas peças. O conservador e o restaurador, eu sempre falo, todos podem ser conservador, todos podem ser restaurador, desde que estude, desde que vá em busca dessa formação. Então, a conservação e restauração não é deixar bonito, mas sim deixar esse material inerte e estabilizado, deixar esse material onde que o público possa ver. Então, o trabalho de restauração é um trabalho necessário. Então, é um trabalho onde que você busca comunicar todo o objeto de uma pesquisa, que é um trabalho que a arqueologia faz de recolher esses materiais, de pesquisar, de estudar. E se for guardar esses fragmentos ou apresentar esses fragmentos ao público, eles não vão entender a maioria das pessoas. Então, a importância do trabalho da conservação e da restauração é trazer de volta esse objeto, trazer o seu formato, comunicar e dizer da importância dele dentro de uma formação geográfica, dentro da história e dentro da própria atualidade desse processo que a gente tem de entender melhor a história de cada povo e de cada região.
trabalho de conservação e restauração, ele é importante. São poucas as instituições que conseguem realizar esse trabalho, porque é um trabalho que ainda hoje existe poucos profissionais que realizam, existe pouco espaço adaptado ou pronto para realizar esse trabalho. E a importância da conservação e da restauração é que ele facilita o público entender esse processo. Então, além de restauração, fica esse registro de todo o processo que foi realizado e ele tenta trazer também quem trabalha isso, ele ajuda o pessoal a entender, os ajudantes que estão trabalhando na conservação, o público que vai ver esse objeto pronto. Então, esse processo ele ajuda a gente a entender, você tendo contato com os fragmentos, você tendo em contato com a peça pronta depois, você entende toda essa dificuldade de criação e porquê do seu uso. Então, a conservação e a restauração, ela conserta a história. Você vê um fragmento e você vê uma peça montada, dá uma diferença interna. Então, não é somente a peça montada, mas aí a gente traz a tipologia utilizada, a gente traz o formato, a gente traz o porquê do uso, porquê que essa peça foi feita para qual uso, qual é a necessidade dela, qual que foi o uso secundário dela, por que ela se encontra hoje de uma instituição e por que a instituição quer mostrar, quer comunicar essa peça. Então, é um processo importante, é um processo assim que poucas realizam, mas é um processo que ajuda também a deixar registrado, né, o valor de cada etnia dentro de uma história. Toda essa peça ela tem um objetivo, por que ela foi remontada. Então, se ela for remontada para exposição, para comunicar para o público, então ela é trabalhada para isso, ela é direcionada para isso. Depois de todo o trabalho de conservação pronto, ela vai à manutenção. Não é somente restaurar uma peça e deixar guardada. Ela pode ir para uma reserva técnica, ela pode ir para uma exposição, mas tem que ir sendo realizada todo o processo de manutenção. Limpeza, higienização, cuidado com a movimentação, cuidado com a limpeza, cuidado com a luz, cuidado com todo o processo que possa intervir diretamente no objeto. Tendo em mente que todo o processo ele é inerte, todo o processo a gente pode refazer, todo o processo ele trabalha dentro para não ser mais forte, para não intervir mais na peça. Então são materiais aonde que você pode ter esse controle, são materiais que não vai interferir da peça, mas também a manutenção é importante para que o espaço aonde que ela esteja também seja um espaço adequado para a guarda desse objeto, seja numa reserva técnica ou seja numa exposição. Esses materiais e técnicas que a gente utiliza hoje, daqui a um tempo pode surgir melhores. Então a gente pode atualizar esse processo de conservação e de restauração com produtos melhores, com melhor metodologia, tecnologia com o tempo. Então a gente tem que guardar esses objetos e tem que realizar essa manutenção. Alguém pode ter próximo dela, bater, pode criar uma nova fratura, então ele retorna para o laboratório, é feita essa conservação do objeto e ele retorna novamente. Então o trabalho de conservação ele é contínuo, é um trabalho que ele não termina com a restauração da peça, ele apenas inicia com a restauração da peça, do objeto. O trabalho de conservação, assim, a gente fica feliz porque é mais um objeto que a gente coloca dentro de dentro de um processo de entendimento da história. Então a gente traz aqueles fragmentos da caixa, que eles chegam já e repassa todo o processo da arqueologia, processo
escavação, transporte, estudo, pesquisa disso, e aí que entra o conservador, aí que ele entra o trabalho dele, estudar esse objeto, ver o seu estado de conservação, criar a sua metodologia, ver os melhores materiais, aí você começa a ver o objeto surgindo desse pequeno fragmento, tomando forma, tomando significado também. Então tudo isso ele é importante não somente para o conservador e para o restaurador, mas você sabe que ele vai ser comunicado, você sabe que você pode despertar para o público, para o visitante, um interesse pela área da arqueologia, um interesse pela área da conservação. Então isso é importante. É importante você mostrar também o trabalho, onde fica registrado todo o trabalho desse processo de conservação e de restauração, mas também você deixa para o público a importância de ter esse objeto exposto, de ter esse objeto comunicando, não somente o objeto em si, mas tudo o que é agregado nele, desde a parte de tipologia, de fabricação, utilização, e a importância da gente entender, então, esses povos que construíram esses objetos para uma necessidade ou para um rito. Então, o trabalho de conservação e de restauração, ele é importante por causa disso, porque ele conserva esses fragmentos, conserva esses objetos que eles vão surgindo durante a história. E ele consegue a conservação, além de manter, além de tentar manter esse objeto nos dias atuais, ele consegue também remontar, ele consegue deixar para o público, ele consegue deixar para a história, consegue deixar para pesquisas, consegue deixar para que o pessoal entenda assim todo esse processo de uso, de fabricação, de tecnologia. Então não é somente assim uma instituição pegar o objeto, montar e deixar ele exposto. Não, vem todo esse processo. Pode vir nova pesquisa de uso, pode vir nova pesquisa de tipologia, por que ele é feito essa tipologia para um povo, por que o outro povo é outra tipologia, e com isso ele montado você consegue ver essa referência. Então é muito importante esse trabalho de conservação, são poucas instituições que conseguem realizar esse trabalho, então a importância dele não é somente para a instituição, mas ele abrange, ele sai desse espaço e ele consegue chegar no estado e também sair fora dele, porque cada povo tem a sua produção e essa produção ela tem que ser exposta, ela tem que ter acessível, ela tem que ter um espaço onde o pessoal, o público, consiga ver o objeto e consiga também estudar e entender, né, a importância desse patrimônio dentro de uma comunidade. Os editais, eles são muito importantes. Eu acho que deveria ter mais voltada para a conservação, devia ter mais voltada, não tanto para a restauração, mas prevenir para poder guardar. Porque a gente fala muito em criação da parte de projeto, mas existem muitos materiais importantes guardados, muitos fragmentos da parte de arqueologia, muitos objetos históricos que necessitam de uma intervenção de conservação, quer dizer, muitos não estão expostos hoje, não estão acessíveis ao público pela falta de conservação, pela falta de conhecimento dessa área. Então são editais importantes, onde que eles conseguem retirar das gavetas esses objetos e conseguem deixar o público visível, deixar ele acessível à visitação, ao público, ao pesquisador, ao historiador, tudo aqueles que necessitam ou tiver curiosidade também, quiser interesse em ver esses objetos. Editais como esse são importantes para a continuação da qualidade do nosso trabalho aqui no laboratório, porque nesse caso nós conseguimos adquirir materiais específicos para restauração que muitas vezes são onerosos.
Além disso, tivemos a oportunidade de contratar a mão de obra especializada de um restaurador e, do ponto de vista da gestão das coleções, ter esse acervo restaurado é muito rico para a nossa reserva técnica, já que dessa forma podemos torná-la parcialmente visitável. Além disso, com esse material pronto, podemos disponibilizá-lo para o setor educativo e também para novas exposições, para contribuir com a comunicação e também disponibilizar esse material para pesquisas futuras. Preservar a memória é mais do que guardar objetos, é garantir que as gerações do presente e futuro conheçam o seu passado e se reconheçam como parte de uma história coletiva. Ao restaurar essas cerâmicas, não estamos apenas recuperando formas, mas reconstruindo sentidos culturais, modos de viver, de crer e pertencer. O Sion é um espaço vivo onde a memória se transforma em aprendizado, e é com essa visão que seguimos construindo pontes entre o passado, o presente e o futuro.